The Pool of the Black One, traduzido comumente no Brasil como o Poço Macabro, ou o Poço Maldito, como traduziu Maurício Muniz em Crônicas Cimérias. É o sexto conto de Conan a ser publicado na revista Pulp Red Tales, em outubro de 1933. Depois de ser republicado pela Gnome Press na década de 50 e pela Lancer Books na década de 60, foi adaptado às HQs pela Marvel na The Savage World of Conan número 22, em 1977. Roteiros de Roy Thomas, John Buscema e arte final de Sonny Trinidad. No Brasil, foi publicado na Espada Selvagem de Conan, pela editora Abril, número 29, e na coleção da Panini recentemente, volume 7. É um conto em que o cimério pirata das Ilhas Barachas usa sua sagacidade para sobreviver ao hostil mundo iboriano. Ao conseguir se estabelecer em um navio pirata, seu comandante, Zaporavo, estava numa empreitada por um tesouro perdido. O trecho inicial do conto em que Conan conquista a confiança da tripulação é o que vamos falar neste vídeo, utilizando como ilustração a adaptação feita pela Marvel. Sancha, vinda da cordava, bocejou de preguiça, alongou os braços magros luxuriosamente e encontrou uma posição mais confortável no tecido de arminho com franja de seda, estendido na plataforma da polpa do galeão. Tinha consciência de que a tripulação a observava com interesse ardente, desde o convés até o castelo da proa, assim como sabia que seu vestido curto fazia pouco para ocultar as formas voluptuosas dos olhos ávidos. Assim, sorria de modo indolente e se preparava para cochilar mais um pouco, antes que o sol, já que começava a lançar seu disco dourado sobre o oceano, ofuscasse seus olhos. Naquele instante, um som chegou aos seus ouvidos, diferente do crepitar de madeiras, do arrastar de cordames e do quebrar das ondas. Ela sentou-se com um olhar fixo na murada, por sobre a qual, para seu espanto, uma figura gotejando acabara de escalar. Seus olhos escuros se arregalaram e os lábios vermelhos abriram-se numa interjeição surpresa. A única veste dele, um par de calças de seda carmesins, estava ensopada, assim como um largo cinturão dourado em sua cintura e a bainha da espada que este suportava. Conforme o homem se endireitava na murada, o sol nascente o emoldurou como uma grande estátua de bronze. Ele correu os dedos pela cabeleira negra e seus olhos azuis brilharam ao ver a garota. — Quem é você? Sancha exigiu saber. — De onde veio? Ele fez um gesto na direção do mar, que abrangeu um quarto da bússola, mas seus olhos não desgrudaram do corpo dela. É uma criatura marinha para sair assim das águas? Ela perguntou, confusa pela candura do olhar dele, mesmo estando habituada a ser admirada. Antes que ele pudesse responder, passos rápidos soaram no assoalho e o mestre do galeão apareceu diante do estranho, com os dedos contraídos no cabo da espada. — Quem diabos é você, Sirá? Ele perguntou num tom nada amigável. — Eu sou Conan. O outro respondeu imperturbável. Sancha afiou os ouvidos. Ela nunca tinha escutado o idioma zíngaro com o sotaque daquele estranho. — E como subiu a bordo do meu navio? A voz carregada de desconfiança. — Eu nadei. — Nadou! O mestre exclamou zangado. — Você está brincando comigo, cão? Estamos bem longe de qualquer terra à vista. De onde veio? Conan apontou seu braço de bronze musculoso na direção leste, envolvido pelo brilho dourado e deslumbrante da alvorada. — Vim das ilhas. — Ah! Resmungou o outro com interesse cada vez maior. Sobrancelhas pretas cerraram-se no olhar carrancudo, e um lábio fino ergueu-se desgostoso. — Então é um cão baracho.
Um leve sorriso surgiu nos lábios de Conan. Quem sou eu? Sabe quem sou? O questionador inquiriu. O navio é o Astrel, então você deve ser Zaporavo. Sim. O fato de o homem conhecê-lo motivou um sorriso vaidoso no capitão. Ele era um homem alto tanto quanto Conan, embora fosse mais magro. Vestido num morrião de aço, seu rosto era sombrio, saturnino e marcado por um aspecto de ave de rapina, motivo pelo qual os homens o chamavam de Falcão. Sua armadura e vestes eram ricas e ornamentadas, à moda dos nobres húngaros. Sua mão nunca se afastava do cabo da espada. Ele lançava olhares nada favoráveis para Conan. Existia pouca simpatia entre os renegados húngaros e os foras da lei que infestavam as Ilhas Barachas, na costa sul da Zingara. Estes homens eram, em sua maioria, marinheiros de Argos, com um salpico de outras nacionalidades. Invadiam os navios e pilhavam as cidades costeiras da Zingara, igual aos bucaneiros húngaros. Contudo, esses últimos atribuíam alguma dignidade à profissão, ao chamarem a si próprios de flibusteiros, enquanto diziam que os barachos eram piratas. Não eram nem os primeiros e nem seriam os últimos a embelezar a palavra ladrão. Alguns desses pensamentos cruzaram a mente de Zaporavo, enquanto brincava com o cabo da espada e fazia a cara feia para o seu convidado indesejado. Conan não deu indício algum do que pensava. Permanecia de braços cruzados, calmo como se aquele convés fosse seu, os lábios sorrindo e os olhos imperturbáveis. — O que está fazendo aqui? O flibusteiro perguntou abruptamente. — Precisei abandonar um ponto de encontro em Tortage antes do nascer da lua, na noite passada. Conan respondeu. Parti num barco furado e passei a noite toda remando e esvaziando. Ao amanhecer vi o topo das suas velas e deixei que a coisa miserável afundasse, nadando rapidamente nesta direção. Há tubarões nestas águas, grunhiu Zaporavo, e ficou levemente irritado quando a resposta foi um dar de ombros. Uma olhadela pelo convés revelou um rol de rostos impacientes assistindo. Bastava uma palavra para que todos saltassem sobre o estranho numa tempestade de espadas capaz de superar até mesmo um espadachim tão bom quanto o invasor aparentava ser. Por que eu deveria me preocupar com qualquer vagabundo cuspido pelo mar? Zaporavo rosnou, seu olhar e trejeitos mais insinuantes do que suas palavras. Um navio sempre pode precisar de um bom marinheiro, o outro respondeu sem ressentimentos. Zaporavo franziu a testa, reconhecendo a verdade da afirmação. Ele hesitou e, ao fazê-lo, perdeu seu navio, seu comando, sua garota e sua vida. Mas claro, não podia ver o futuro. Para ele, Conan era só mais um vagabundo cuspido pelo mar, como ele próprio dissera. Não gostou do homem, contudo, o sujeito não o provocara. Seu comportamento não era insolente, embora fosse mais confiante do que Zaporavo gostaria. Você vai trabalhar para pagar sua estadia, vociferou o Falcão. Vá para o tombadilho e lembre-se de que a única lei existente aqui é a minha vontade. O sorriso pareceu se alargar no rosto de Conan. Sem hesitação, mas também sem pressa, virou-se e fez conforme ordenado. Não tornou a olhar para Sancha, que, durante a breve conversa, observara tudo atentamente. Ao chegar no tombadilho, a tripulação o rodeou. Eram todos húngaros, seminus, com trajes de sedas espalhafatosos, sujos de alcatrão, joias brilhando nos brincos e nos cabos dos punhais. Estavam ávidos para a tradicional iniciação do estranho, no qual seria testado e teria sua futura posição na tripulação decidida. Da popa, Zaporavo aparentemente já se esquecera da existência dele, mas Sancha o observava com interesse tenso. Estava familiarizada com cenas como aquela. Sabia que a iniciação seria brutal e, provavelmente, sangrenta. Mas a familiaridade que ela tinha com tais questões era mínima, se comparada à de Conan. Ele deu um sorriso breve ao chegar no tombadilho e ver as figuras ameaçadoras avançarem truculentas em sua direção. Fez uma pausa e escrutinou os homens que o circundavam,
sem permitir que sua compostura se abalasse. Esse tipo de coisa tinha certo código. Se ele atacasse o capitão, toda a tripulação cairia em cima de seu pescoço. Contudo, eles dariam ao estranho uma chance justa contra aquele selecionado para a aprovação. O homem escolhido, para tanto, arremeteu-se adiante. Um bruto hirsuto, com uma faixa carmesim enrolada na cabeça, feito um turbante. Seu queixo esguio se pronunciava para frente. O rosto cheio de cicatrizes era maligno além do que era possível crer. Cada olhar, cada vanglória era uma afronta. Sua forma de realizar a iniciação era tão primitiva, crua e bruta quanto ele mesmo. Ele as barachas, Ele disparou. É lá que criam cães para serem homens. Nós da Irmandade cuspimos nele, assim. Ele cuspiu no rosto de Conan e apanhou a espada. O movimento do baracho foi rápido demais para que os olhos o acompanhassem. Seu punho atingiu como uma marreta o queixo do valentão, e o zíngaro deu uma pirueta no ar, caindo amontoado ao lado da murada. Conan virou-se na direção dos demais. Exceto por um brilho sonolento em seus olhos, suas feições continuavam imutáveis. A iniciação acabara tão rápido quanto começara. Os marujos ergueram seu companheiro, o maxilar quebrado, pendurado, a cabeça pendendo de forma não natural. Por Mitra, seu pescoço está quebrado, praguejou um marujo de barba preta. Vocês, filibusteiros, são uma raça de ossos fracos, riu o pirata. Nas Ilhas Barachas não ligamos para tapinha como esses. Alguém aí vai querer brincar de espada agora? Não? Então está tudo bem, somos todos amigos, certo? Várias línguas o asseguraram que sim. Braços musculosos apanharam o morto e o jogaram pela murada, e uma dúzia de barbatanas cruzou a água enquanto ele afundava. Conan riu e se espreguiçou como um grande felino, enquanto seu olhar se voltava para o deck superior. Sancha inclinou-se na murada boquiaberta, os olhos escuros brilhando de interesse. O sol atrás dela ressaltava os contornos por baixo do vestido, e seu brilho o tornava transparente. Então surgiu diante dela a sombra de Zaporavo, que pôs uma mão possessiva em seu ombro delicado. Havia ameaça e intensidade no olhar que lançou para o homem no tombadilho. Conan o devolveu com um sorriso, como se absorto em uma piada que ninguém além dele próprio conhecesse. Zaporavo cometeu o erro de tantos outros autocratas. Sozinho, numa sóbria grandeza na polpa, subestimou o homem abaixo de si. Tivera a oportunidade de matar Conan e a deixara passar, envolvido nas suas próprias ruminações. Era difícil pensar em qualquer um dos cães subalternos como uma ameaça. Estivera no alto por tanto tempo e esmagara tantos inimigos sob seus pés que inconscientemente julgava estar acima das maquinações de rivais inferiores. Conan, de fato, não lhe dera motivos. Misturou-se à tripulação, vivendo e divertindo-se ao lado dos demais. Provou ser um marujo habilidoso e era, de longe, o homem mais forte que qualquer um ali já tinha visto. Fazia o trabalho de 3 marujos e era sempre o primeiro a se voluntariar para alguma tarefa pesada ou perigosa. Seus colegas passaram a confiar nele. O bárbaro não arrumava problemas com os outros, e os outros tinham cuidado de não arrumar problemas com ele. Conan participava de jogatinas, apostava seu cinturão e bainha, ganhava o dinheiro e as armas deles, e os devolvia com uma gargalhada. De forma instintiva, a tripulação passou a vê-lo como um líder do tombadilho. Ele não contou o que fizera fugir das Ilhas Barachas, mas saber que era capaz de um ato sangrento bastante para exilá-lo daquele bando selvagem, aumentou o respeito que os filibusteiros tinham por ele. Para com Zaporavo e os imediatos, ele era imperturbavelmente cortês, nunca insolente ou servil. Até mesmo o marujo mais tolo via o contraste entre o comandante taciturno, ríspido e sombrio, e o pirata que gargalhava tempestuoso. Era capaz de cantar músicas obscenas em uma dúzia de línguas, bebia cerveja como um beberrão,
e aparentemente não se incomodava com o amanhã. Se Zaporavo soubesse que estava sendo comparado a um Reles Marujo, mesmo que inconscientemente, teria ficado furioso. Mas estava preocupado com suas meditações, que tinham se tornado mais soturnas e sombrias, conforme os anos pesaram em seus ombros, com seus sonhos de grandeza, e com a garota cuja posse era um prazer amargo, assim como eram todos os seus prazeres. E, cada vez mais, ela olhava para o gigante de cabeleira escura que se avolumava entre seus companheiros no trabalho e nas horas de folga. Ele nunca falava com ela, que se perguntava se ousaria iniciar o perigoso jogo de incitá-lo. Pouco tempo a separava dos palácios de Cordava, mas era como se estivesse a um mundo de distância da vida que tinha antes de Zaporavo a arrancar aos berros da caravela em chamas que os lobos dele saquearam. Ela, que fora filha mimada do duque de Cordava, aprendeu o que era ser o brinquedinho de um corsário. Por ser flexível o suficiente para se curvar sem quebrar, conseguiu sobreviver quando outras haviam morrido e, por ser jovem e vibrante, encontrou prazer na existência. A vida era uma incerteza onírica, com contrastes agudos de batalhas, pilhagens, assassinatos e fugas. As visões vermelhas de Zaporavo a tornavam ainda mais incerta do que a de um flibusteiro comum. Ninguém sabia o que ele planejaria a seguir. Agora eles haviam deixado todas as regiões costeiras mapeadas para trás e adentravam cada vez mais a vastidão insondável, comumente evitada pelos homens do mar, a qual, desde o início dos tempos, navios se aventuravam apenas para desaparecer da vista para sempre. As terras conhecidas desapareceram e, dia após dia, a imensidão azul se apresentava vazia. Não havia pilhagem, nenhuma cidade para saquear ou navio para queimar. Os homens murmuravam, embora não permitissem que as reclamações chegassem aos ouvidos do implacável mestre, que andava dia e noite pela popa numa majestade sorumbática, ou se debruçava sobre antigos mapas e gráficos amarelados pelo tempo, lendo tomos que eram massas arruinadas de pergaminhos devorados pelas traças. Às vezes ele conversava num tom selvagem com Sancha, falando sobre continentes perdidos e ilhas fabulosas, ocultas em meio à espuma azul de golfos inomináveis, onde dragões chifrudos guardavam tesouros reunidos por reis pré-históricos há muito, muito tempo. Sancha escutava sem compreender, abraçando os joelhos delgados, com os pensamentos constantemente deslocados das palavras do sombrio companheiro para um gigante de bronze, cuja risada era tempestuosa e elemental como o vento do mar. Então, após várias semanas desgastantes, eles avistaram a terra a oeste e, ao amanhecer, ancoraram numa baía rasa, deparando-se com uma praia que era como uma faixa branca, bordando uma expressão de encostas cobertas por gramíneas e árvores verdejantes. O vento trazia o aroma de vegetação fresca e temperos, e Sancha bateu palmas de alegria ante a prospecção de se aventurar na praia. Mas seu entusiasmo virou a muo quando Zaporavo ordenou que ela permanecesse a bordo. Ele nunca explicava seus comandos, de modo que ela desconhecia suas motivações, exceto quando punha para fora o seu demônio interior, que frequentemente a machucava sem motivos. Então, ela deitou-se preguiçosamente na popa e observou os homens remarem para a orla através das águas calmas, que reluziam à luz da manhã como jade líquido. Observou-os reunirem-se nas areias, desconfiados com as armas de prontidão, enquanto vários se espalhavam pelas árvores que margeavam a praia. Notou que entre esses estava Conan. Não havia como confundir aquela figura alta e bronzeada de passos rápidos. Os homens diziam que ele não era civilizado, mas um cimério, um daqueles bárbaros que viviam nas montanhas cinzentas do extremo norte, cujos ataques despertavam terror nos vizinhos ao sul. Mas ela sabia que havia alguma coisa nele, algum tipo de supervitalidade ou barbárie que os distinguia dos seus camaradas selvagens. Vozes ecoaram ao longo da praia,
até os bucaneiros se tranquilizarem quando obtiveram apenas o silêncio como resposta. Os grupos se separaram e os homens se espalharam pelo litoral em busca de frutas. Ela os viu subindo nas árvores e sua boca salivou. Bateu o pé e praguejou com uma proficiência adquirida por conta da convivência com aqueles companheiros blasfemos. Os homens na praia tinham, de fato, encontrado frutas e refestelavam-se com uma variedade desconhecida de casca amarela particularmente deliciosa. Mas Zaporavo não procurou ou comeu frutas. Quando seus batedores não encontraram nenhum sinal que indicasse a presença de homens ou feras nos arredores, voltou seu olhar para o interior, para as grandes encostas gramadas que se fundiam umas nas outras. Então, com uma palavra breve, afivelou o cinto da espada e caminhou na direção das árvores. Seu imediato contestou o fato de ele seguir sozinho e foi recompensado com um golpe violento na boca. Zaporavo tinha seus motivos. Queria descobrir se aquela era realmente a ilha mencionada no misterioso livro de Skelos por inúmeros sábios, segundo os quais monstros estranhos guardavam criptas cheias de ouro gravados com hieróglifos. E se fosse verdade, por seus próprios motivos obscuros, ele não pretendia dividir tal conhecimento com ninguém, muito menos com sua tripulação. Sancha, assistindo ansiosamente da popa, o viu desaparecer na vastidão das folhas. A seguir, viu Conan, o baracho, virar-se, lançar um breve olhar para os homens espalhados ao longo da praia e seguir na direção tomada por Zaporavo, sendo igualmente engolido pelas árvores. A curiosidade de Sancha fora atiçada. Ela aguardou que eles reaparecessem, mas não o fizeram. Os marujos ainda se moviam sem rumo pela costa, e alguns haviam se aventurado terra adentro. Muitos tinham se deitado à sombra para dormir. O tempo passou e ela foi ficando cada vez mais irrequieta. O sol começava a queimar firme, a despeito do dossel posicionado no deck da popa. Ali era quente, silencioso e monótono. Cruzando alguns metros de água rasa e azul, o mistério daquela praia fresca e cercada de árvores e daquele bosque denso a convidavam. Além disso, o mistério que envolvia Zaporavo e Conan abentava. Ela sabia muito bem qual seria a pena por desobedecer seu mestre impiedoso e permaneceu sentada por um período, indecisa. Enfim, concluiu que valia a pena encarar a chibata de Zaporavo e, sem qualquer alarido, tirou as sandálias de couro macio, despiu-se e pôs-se em pé no convés, nua como Eva. Passando por cima da murada, desceu pelas correntes, entrou na água e nadou até a margem. Ficou na praia por alguns momentos, contorcendo-se devido às cócegas que as areias causavam em seus dedos. Enquanto procurava a tripulação, viu apenas alguns deles ao longe, espalhados. Muitos dormiam debaixo das árvores, ainda segurando pedaços de frutas douradas. Perguntou-se por que eles dormiam tão pesadamente e tão cedo. Nenhum a deteve quando cruzou a faixa de areia branca e adentrou a sombra das matas. Ela descobriu que as árvores cresciam em conjuntos irregulares e, entre esses bosques, grandes encostas se expandiam como campinas. Conforme adentrava a ilha, seguiu a direção tomada por Zaporavo. Ficou hipnotizada pela paisagem verde que se desnudou gentilmente à sua frente, encosta após encosta, coberta de gramíneas verdejantes e pontilhadas por bosques. Entre elas havia gentis declives, igualmente relvados. O cenário parecia fundir-se em si próprio, ou abrigar uma cena dentro da outra. A vista era singular, ao mesmo tempo ampla e restrita. Acima de tudo, pairava um silêncio onírico, como um encanto. Súbito, ela alcançou o cume de uma encosta circundada por árvores altas, e aquela sensação onírica de contos de fadas desapareceu de forma abrupta quando viu o que havia na grama pisoteada e vermelha. Sancha deu um grito involuntário e recuou. Então avançou com olhos arregalados e membros trêmulos. Zaporavo estava deitado na relva, olhando para o vazio, com uma ferida escancarada no peito. A espada jazia próxima da mão inerte. O falcão dera seu último vôo. Não deve ser dito que Sancha olhou sem emoção para o cadáver de seu mestre.
Ela não tinha motivos para amá-lo. Contudo, padeceu da sensação que qualquer garota teria ao ver o cadáver de um homem que a possuíra. Ela não chorou ou sentiu necessidade de fazê-lo, mas foi tomada por uma forte tremedeira. Seu sangue pareceu congelar e teve de resistir a uma onda de histeria. Olhou ao redor procurando o homem que esperava ver. Não enxergou nada exceto os arvoredos cobertos de folhas e as encostas azuis além deles. Será que o assassino do flibusteiro tinha se afastado dali mortalmente ferido? Não havia rastros perto do corpo. Intrigada, ela vasculhou as cercanias, congelando ao captar um farfalhar nas folhas esmeraldas que não parecia ter sido causado pelo vento. Foi na direção das árvores, observando as profundezas do matagal. Conan, seu chamado fora inquisidor. A voz soara estranha e pequena naquela vastidão silenciosa que, subitamente, tornara-se densa. Seus joelhos começaram a tremer quando um pânico inominável a invadiu. Conan! Ela gritou em desespero. Sou eu, Sancha, cadê você? Por favor, Conan. A voz vacilou. Um horror inacreditável dilatou os olhos castanhos. Os lábios vermelhos se abriram num grito inarticulado. A paralisia tomou seus membros. Embora sentisse uma necessidade desesperada de fugir, não foi capaz de se mover. Conseguiu apenas berrar sem compor palavras. Assim que Conan viu Zaporavo observando sozinho as matas, sentiu que a chance que tanto aguardara havia chegado. Ele não comera fruta alguma, nem participara das brincadeiras rudes de seus colegas. Todas as suas faculdades estavam ocupadas vigiando o chefe dos bucaneiros. Habituados ao temperamento de Zaporavo, seus homens não ficaram particularmente surpresos quando o capitão decidira explorar sozinho aquela ilha desconhecida e provavelmente hostil. Voltaram-se para o próprio entretenimento e não perceberam quando Conan deslizou como uma pantera à caça de seu chefe. Conan não subestimava o domínio que tinha sobre a tripulação. Contudo, não havia ganhado o direito, nem por batalha, nem pelos saques, de desafiar o capitão para um belo mortal. Naqueles mares vazios, não houvera oportunidade para que se provasse de acordo com as leis dos filibusteiros. A tripulação se poria contra ele em uníssono, caso atacasse abertamente seu líder. Mas ele sabia, se matasse Zaporavo sem conhecimento dos homens, era improvável que, uma vez sem chefe, alguém mantivesse a lealdade ao morto. Naquele tipo de alcateia, somente os vivos importavam. Assim, seguiu Zaporavo com a espada em punho e a ansiedade no coração, até desembocar numa cimeira cercada de árvores altas. Por entre seus troncos, era possível enxergar as encostas verdejantes que se fundiam ao azul distante. No meio da clareira, Zaporavo, notando que era perseguido, virou-se com a mão no cabo da arma. O bucaneiro praguejou. Por que me segue, cão? Ainda precisa perguntar? Ficou maluco? Conan riu, investindo com velocidade na direção do antigo chefe. Seus lábios sorriam e um brilho selvagem dançava em seus olhos azuis. Zaporavo desembainhou a lâmina, rosnou uma maldição terrível, e os aços colidiram quando o baracho investiu negligentemente, com a espada cantando no arco azulado acima da cabeça. O flibusteiro era veterano de 1000 combates no mar e em terra. Não havia homem no mundo mais versado do que ele na arte da esgrima. Contudo, jamais havia sido posto contra uma lâmina manuseada por uma mão criada nas terras selvagens, além das fronteiras da civilização. Sua habilidosa técnica foi posta contra uma força e uma velocidade impossíveis para um homem civilizado. A maneira de lutar de Conan não era ortodoxa, mas instintiva e natural. As complexidades do manejo da espada eram tão inúteis contra a sua fúria primitiva quanto as habilidades de um boxeador contra a selvageria de um lobo cinzento. Lutando como jamais o fizera e esforçando-se ao máximo para repelir a lâmina que passava como um relâmpago por cima de sua cabeça, Zaporavo bloqueou em desespero um ataque próximo ao punho que deixou seu braço inteiro mole por conta do impacto. O golpe foi imediatamente seguido de uma estocada, cujo ímpeto foi tão terrível que a ponta afiada atravessou os elos da malha e as costelas,
como se fossem papel, transfixando o coração. Os lábios de Zaporavo se contorceram numa breve agonia, mas, sinistro até o fim, ele não emitiu algum som. Estava morto antes que seu corpo pudesse relaxar na grama pisoteada, sobre o qual as gotas de sangue brilhavam como rubis caídos. Conan sacudiu as gotas vermelhas da espada, sorriu de um prazer sincero e se espreguiçou como um grande felino, enrijecendo abruptamente, a expressão de satisfação no rosto sendo substituída por um olhar de perplexidade. Ficou parado como uma estátua, a lâmina vagueando nas mãos. Ao erguer seus olhos do inimigo caído, eles por acaso fitaram as árvores que o cercavam e além. E ele viu algo fantástico, uma coisa incrível e inexplicável. Sobre o cume suave e verdejante de uma distante encosta, uma figura nua se avolumava, trazendo nos ombros uma forma branca igualmente nua. A aparição desapareceu tão rápido quanto ocorrera, deixando o observador atônito suspirando. O pirata olhou ao redor, examinou com incerteza o caminho por onde viera e praguejou. Estava confuso, um pouco aborrecido, se o termo pudesse ser aplicado a alguém de nervo de aço como ele. Bom pessoal, se vocês quiserem realmente saber o final, ou se já sabem e quiserem reler, é só darem uma olhada nas edições que eu mencionei lá no início do vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui semanalmente nós postamos conteúdo sobre o Bárbaro, então pode ser interessante você se inscrever. Mas você tem que ativar o sininho da notificação, porque também nós fazemos lives toda semana, comentando quadrinhos, contos, coleções, entrevistas, etc. Pessoal, dá uma olhada nas playlists que estão aí no canal. Acho que você vai gostar do conteúdo. Aproveita aí para comentar e interagir comigo. Então pessoal, se inscreva no canal e se una a essa galé cheia de piratas barachos que é o Crônicas Iborianas. Eu te espero então no próximo vídeo. Falou! Valeu, tchau!